Olá pessoal, bem-vindos ao canal Medicina em Class. Eu sou o professor Giovana Morim e esse é o nosso curso de eletrocardiografia. Pessoal, como eu havia prometido, estou passando por aqui para fazermos uma aula acerca do significado clínico dos eixos elétricos do coração. E vejam vocês que eu trouxe esse tema no plural, porque, claro, podemos nos referir aos eixos de P e aos eixos do QRS. Claro que esse é muito mais importante, mas não nos esqueçamos do eixo de P e a sua importância. Também quero relembrar a vocês isso que nós chamamos de avaliação ou de análise estereotipada do eletrocardiograma, passo a passo, para não esquecer passagem alguma, né? Não é o tema da aula, então eu só quero que você imagine e observe que está inserido no contexto da análise eletrocardiográfica. Logo depois de analisar o ritmo, nós avaliamos a questão dos eixos de P e QRS. E você pode me perguntar então, né, qual é o valor, para que eu preciso saber disso? Né? Eu acho muito complexo, eu tenho dificuldade de entender, de calcular o eixo elétrico do coração, por que eu preciso saber disso? Nessa aula eu quero responder isso para você. Então, o valor semiológico do eixo médio de despolarização o eixo esse que tem dois componentes, né, a intensidade e a inclinação, o seu valor está muito mais na inclinação do que na intensidade desse vetor. Então, a gente vai para fins dessa aula valorizar a inclinação desse eixo, a inclinação desse vetor, né? Lembrar também das técnicas de aferição, né, pessoal? E se você ainda tem dúvida ou é novo aqui no canal, não deixe de voltar aí vídeos anteriores e observar cuidadosamente esses métodos. Então eu apresentei para você vídeos atrás o método dos 4 quadrantes, o método dos 12 quadrantes, o método das 4 perguntas e métodos matemáticos. São vários que você pode aplicar para obtenção de um cálculo preciso. Também quero lembrar com você, pessoal, que o eixo normal, agora falando especificamente de SQRS, de vetor médio de despolarização ventricular, o eixo médio vai de menos 30 a mais 90 no seu aspecto normal. Trouxe aqui também os vários desvios para que você analise comigo. Aqui então, nessa cor cinza, eu estou apontando com o meu mouse, nós temos de menos 30 a menos 60, ocupando, portanto, 2/3 do segundo quadrante, o desvio para a esquerda. Já no quarto quadrante, nós representamos os desvios à direita, de mais 90 até mais 180, que está aqui indicado na cor verde, para você me acompanhar. E você tem aqui na cor roxa, menos 90 a menos 180, representando o desvio que nós chamamos de desvio extremo ou eixo indeterminado. Vamos nos lembrar que eu não consigo dizer se foi o máximo do desvio para a esquerda que fez o vetor chegar lá, ou ao contrário, o máximo do desvio da direita que o colocou nessa posição. Então, só para recordarmos, né? E fica então reforçado que de menos 30 até mais 90 nós temos o nosso eixo normal. Muito bem. Então, pessoal, aqui nesse desenho um arabesco grosseiro, eu representei aqui ventrículo esquerdo, ventrículo direito, coloquei aqui os nomezinhos para você, para que a gente entenda então as várias condições em que esse eixo de vetor médio ventricular estará alterado. Então aqui nós temos a posição média da disposição normal do vetor do SQRS, aqui a sua disposição em relação a D1 e a AVF, já falamos sobre isso, não quero aqui gastar tempo com isso. Então, voltando aqui no nosso desenho, vamos imaginar agora, pessoal, que eu tenho aqui um crescimento ventricular. Esse crescimento ventricular, registrado aqui por esse desenho, que é quase uma aberração, vocês observem que o ventrículo esquerdo ganhou dimensões, né, bastante avantajadas em relação ao que era. E agora a gente tem, então, muito mais tecido para ser despolarizado. Isso faz com que o vetor se diferencie, se afaste na direção dessa parede aumentada. Então, observe mais uma vez, nós temos então essa alteração em relação ao crescimento ventricular esquerdo. Imagine que agora eu tenho só o vetor, porque na verdade o eletrocardiograma não enxerga o vetor, a cavidade ventricular ou atrial, claro.
eu enxergo o efeito elétrico disso, né? Então, na verdade, o que nós vamos falar é que nós vamos observar essa diferença de vetor. Então, vetor normal, vetor alterado por questão de crescimento ventricular esquerdo. Então, vamos estabelecer que um aumento cavitário, seja ele ventricular ou atrial, agindo respectivamente no eixo médio do SQRS ou no eixo médio de P, aumenta a extensão parietal que o estímulo elétrico deve percorrer e, portanto, puxa esse vetor médio para esse lado cavitário que está aumentado, desviando, portanto, o vetor para o aumento cavitário. Muito bem. No caso de cavidades duplamente aumentadas, por exemplo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, vai preservar aquilo que tiver maior dimensões, no nosso caso, ventrículo esquerdo. Mas aqui, mais uma vez, nosso desenhozinho cardíaco. Agora a gente vai relembrar o sistema de condução. Então, aqui rapidamente, porque não é o mote da aula, nós temos nó sinoatrial, nó atrioventricular, feixe de His se dividindo nos seus ramos direito e ramo esquerdo. O ramo esquerdo, por sua vez, se dividindo no seu fascículo antero superior e no fascículo póstero inferior, perdão. E aqui representado, pessoal, por esse arabesco aqui, esse desenho grosseiro, nós estamos representando as fibras de Purkinje, querendo explicar, na verdade, que elas estão presentes durante todo o sistema de condução, ou seja, são múltiplas bifurcações e que fazem com que haja microfibrilas do sistema de condução que vão ter contato direto com o sincício das fibras cardíacas, né? E isso, então, vai permitir a interação do estímulo elétrico com as fibras cardíacas. Muito bem. Então, vamos aqui imaginar o nosso sistema e aí, por dimensões, embora a velocidade seja maior, a dimensão do ventrículo esquerdo é um pouco maior, ou melhor, 3 vezes maior. Isso faz com que o vetor, então, se direcie, se volte para o lado esquerdo em relação ao sistema de condução. Muito bem, agora vamos imaginar que eu tenho um bloqueio no ramo esquerdo. Eu representei aqui o bloqueio do ramo esquerdo por esse traço vermelho. E isso vai fazer com que, então, o estímulo chegue ao ventrículo esquerdo, representação da seta verde, a partir das fibras miocárdicas do ventrículo direito. E isso faz com que essa progressão seja lenta e pesada, atravancada, fazendo com que, então, o vetor se diferencie, se desloque para esta região. Se a gente estivesse trabalhando apenas com o vetor, com a imagem do vetor, mais uma vez essa é a ideia, essa transposição, essa mudança de despolarização pela perda da integridade do sistema de condução. Então nós vamos ter aqui um bloqueio, um ponto do sistema elétrico, aumenta o tempo em que o estímulo elétrico leva para percorrer o sistema, naquela região do bloqueio, claro, e portanto puxa o vetor médio de despolarização, desviando o eixo elétrico para o lado do bloqueio. São princípios, pessoal, muito importantes. Aqui nós estamos trabalhando esses princípios com vocês e quero que vocês observem atentamente. No caso de mais de um ponto de bloqueio no sistema elétrico, vai preservar o desvio para aquela área de bloqueio maior, que represente, portanto, um maior contexto em termos parietais. Ok? Muito parecido com o que acontece com os crescimentos cavitários. Vamos agora imaginar que, por alguma razão, o coração tenha sido empurrado. Então, observem aqui que o coração foi empurrado superiormente, pessoal, sofrendo um processo de horizontalização. Então, por alguma razão, o coração foi empurrado. Observe, então, essa sequência. E o vetor, claro, vai acompanhar esse desvio do coração. Se a gente estivesse olhando só para o vetor, é exatamente essa imagem que a gente poderia notar. Então, nós vamos dizer que uma condição que empurre o coração para cima vai produzir a sua horizontalização, claro, e isso desvia o vetor médio por elevar o coração, desviando o eixo elétrico, então, para a esquerda, tá? Então, qualquer condição que mexa na cúpula frênica, que eleve a cúpula frênica, vai, por conseguinte, fazer esse movimento no coração. Vamos pensar o contrário? Olha só, se eu tenho uma condição que verticalize o coração, então é como se a cúpula tivesse reduzido, tivesse abaixado, eu terei então exatamente esse comportamento. Vamos imaginar que estivéssemos olhando apenas para o vetor teria ao longo do tempo, partindo da posição normal, teria esse comportamento.
Então nós vamos dizer que uma condição que desloca o coração para baixo, portanto fazendo um processo de verticalização do coração, vai desviar o vetor médio por conta dessa mudança de posição do coração e vai desviar o eixo para a direita. Muito bem. Agora vamos imaginar uma área de infarto agudo. Uma área de infarto agudo traz uma alteração tal na despolarização que faz com que aquela área seja mais lentificada, desviando então o eixo para a área do infarto. Aqui eu estou representando o infarto de parede lateral do ventrículo esquerdo no meu tosco desenho, né? Então nós vamos ter que o infarto desequilibra o vetor para o lado doente, desviando o eixo elétrico para o mesmo lado, portanto. Agora, quando nós temos um infarto antigo, quando aquela área de infarto foi substituída por tecido fibroso, ela é inerte eletricamente. Vai acontecer exatamente o contrário. Esse vetor, então, vai fugir daquela área, causando desvio contrário. Então, nós temos que uma zona inativa, decorrente de um infarto antigo, desequilibra o vetor médio para o lado são do coração, desviando, portanto, o eixo para o lado contrário daquela fibrose. E, claro, quanto maior a fibrose, maior será esse efeito. Agora, vamos imaginar uma condição em que o coração perdeu o seu comando sinusal e agora apareceu um comando, eu vou usar a mesma região lateral do ventrículo esquerdo, apareceu uma região de comando anômala. E essa região de comando, então, é que vai fazer a despolarização do estímulo cardíaco, conforme está postado nessa foto, nessa figura. Então, nós vamos dizer que um foco de comando elétrico cardíaco anômalo impõe nova dinâmica na propagação do impulso cardíaco, de forma que haverá desvio elétrico para o lado contrário. Então, ele vai partir daquele lado onde tem o estímulo elétrico e vai caminhar no sentido do outro lado. Mas e você pode me dizer o seguinte: puxa, ok, eu estou entendendo essas condições, mas está tudo desviando igual. Como é que eu vou diferenciar as mais diferentes e específicas condições como foi citado até agora? Na verdade, pessoal, os desvios de eixo elétrico são apenas um contexto, um elemento da interpretação elétrica geográfica, como nós mostramos há pouco. Por isso que é importante você e eu mantermos aquela sequência lógica. É apenas um condicionante, é apenas um parâmetro. E não se trata de uma condição específica. Olha, é específico de bloqueio, é específico de crescimento ou específico de infarto, né? E sempre essas alterações deverão ser analisadas à luz do contexto eletrocardiográfico. Por isso que nós vamos, e eu já estou caminhando para o final da nossa aula, por isso que nós vamos atentar para as condições que desviam mais comumente o eixo para a direita ou para a esquerda. Olha só, indivíduos brevilíneos, né, o famoso atarracado, aquele indivíduo de menor estatura, de maior diâmetro lateral, a senilidade, a ascite, a gravidez, a grande obesidade abdominal, o crescimento ventricular esquerdo, são condições que desviam o exterior, hipercalemia e na taquicardia ventricular, cujo foco original, cujo foco disparador dos estímulos esteja na região basal do ventrículo esquerdo ou em ventrículo direito. E mais, a comunicação interatrial do tipo ósteo-primo, a estenose aórtica, tumores abdominais, expiração, síndrome de Wolff-Parkinson-White. Você vai ver que síndrome de Wolff-Parkinson-White pode desviar tanto para a direita quanto para a esquerda. Em aulas específicas nós vamos estudar por quê. Ritmo de marca-passo. E quantas condições que desviam para a direita? Inspiração desvia para a direita, porque abaixa a cúpula frênica. A expiração desvia para a esquerda, porque eleva a cúpula frênica. Recém-nascidos e crianças, indivíduos jovens, longilíneos, inversão de eletrodos do braço direito para o braço esquerdo, importante causa. Bloqueio da divisão póstero-inferior do ramo esquerdo, outra condição importante que nós precisamos levar em conta. Crescimento ventricular direito, infarto de parede lateral, doença pulmonar obstrutiva crônica, cor pulmonale, hipertensão portal, embolia pulmonar aguda, Wolff-Parkinson-White, olha aqui o Wolff-Parkinson-White aparecendo de novo, tetralogia de Fallot, comunicação interventricular e taquicardia ventricular de origem apical em ventrículo esquerdo. Portanto, pessoal, eu quero deixar bem claro para você que o achado de um desvio de eixo não é diagnóstico em si mesmo. Porém, tudo tem exceção. Nós sabemos que, diante da ausência de outra condição que o explique, um desvio de eixo do SQRS para a direita
pode ser aventado como dado isolado que faça diagnóstico de hemibloqueio posterior, póstero inferior do ramo esquerdo. Veremos isso também em aulas futuras. Muito bem, pessoal, esse então foi o nosso recadinho de hoje, trazendo para você uma importante conotação a respeito do significado clínico dos desvios de eixos elétricos do coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!